pai concedeu. Aí você nota de novo, Manoá sempre deixando. Os pais também, assim, não eram muito firmes com Sansão. Mas você percebe que esse casamento dele, ele não foi um casamento, assim, popular dentre os hebreus. Por quê? Uma coisa muito importante no casamento era que o noivo tinha aquela corte chamada de os amigos do noivo. Até na parábola de Jesus das virgens prudentes e tudo, tem a visão das virgens que acompanhavam a noiva, e o João Batista anunciou como sendo o amigo do noivo. Então tinha o amigo e os amigos do noivo, que eram como se fossem os cerimoniais ali que participavam do noivo. Sansão não tinha isso, tanto é que no capítulo 14, verso 16, diz que o pai de Sansão foi à casa daquela mulher que Sansão... foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Por que os filisteus foram lá e convidaram 30 para estarem no banquete de Sansão? Porque ninguém hebreu foi. Então significava que o casamento dele era realmente impopular. E os filisteus viram ali uma oportunidade de tirar proveito da situação. Antes de a gente chegar aí, eu tenho uma pergunta para fazer. Quando a gente vem aqui no... O Sansão estava apaixonado por essa filisteia. O pai deu um conselho para ele que foi muito racional e prudente. Deu um conselho de, olha, Sansão, será que não tem alguém que não esteja entre os filisteus e que não seja incircunciso, etc. Porque ele sabia do risco e do desafio que seria o jugo desigual no casamento. E por vezes a gente dá conselhos racionais na nossa vida. Só que nesse caso, existia um plano de Deus nessa decisão de Sansão de se relacionar com a filisteia, porque Deus precisava criar um motivo ali para que de fato o Sansão começasse, né, esse processo de conquistar de novo espaço perante os filisteus. Então existia um plano maior. E aqui, às vezes, como quando Jesus diz, né, sai para lá, diabo, né, assim, eles estão defendendo Jesus e ao mesmo tempo eles estão, sai para lá, deixa eu sofrer, entre aspas, porque isso aqui é um plano de Deus. E aqui veio uma grande dúvida, que é sobre como dar conselhos, porque se alguém vem e pergunta e fala, Tiago, você acha que eu deveria investir meu dinheiro agora? E aí eu olho para a situação dela e falo, acredito que sim, com certeza. Ela fala, mas eu queria gastar tudo, eu queria me endividar. Eu falo, mas não faz sentido nesse momento. Nesse momento não faz sentido se entregar o prazer. Você precisa investir para o futuro. Então eu estou dando um conselho racional e que em tese é melhor para a pessoa. Mas às vezes Deus tem um plano maior. E quando eu misturo então a lógica de um conselho racional com talvez essa sabedoria espiritual, qual que é a melhor forma de dar um conselho, sendo que nem mesmo o melhor conselho racional, nesse caso, teria sido melhor para Sansão, que se apaixonou dentro de um plano de Deus para uma mulher que, de uma forma lógica, ele não deveria ter se apaixonado? Eu, particularmente, não vejo que ele apaixonar por uma mulher pagã era parte do plano de Deus. Não? Não. Eu acho que o plano de Deus era outro. Quando a Bíblia fala assim, em linguagem... Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Sim, vamos explicar esse vinha do Senhor. A Bíblia, às vezes, a Bíblia não tem a ideia de permissão. Na gramática hebraica bíblica não tem essa ideia de permitir. É sempre ativo. Por exemplo, aqui no Brasil, se você insiste em fazer uma aplicação que eu discordo, eu falo assim, tá bom, Tiago, você quer? Pode, eu não vou falar mais nada. Eu tô falando que você não deve aplicar lá, mas você quer ir? Beleza, tudo bem. Eu estou permitindo. Em hebraico, eu diria assim, tá bom, Tiago, eu vou te fazer aplicar lá. Eu tô falando a mesma coisa. Só que o imperativo no hebraico ele é mais forte. Eu vou te fazer aplicar dinheiro lá onde eu não quero que você aplique. Eu já falei que não é para aplicar, você vai. Por isso que a Bíblia fala, Deus endureceu o coração de Faraó. Na verdade, Deus permitiu que Faraó seguisse o curso do seu coração. Então, quando fala isso veio do Senhor, é como se Deus falasse assim, deixa, ele está indo contra os meus planos para ele. Eu vou permitir que o buraco no qual ele está entrando o obrigue, no final, a cumprir o meu desígnio. Mas que pena, poderia ser mais fácil. Então, na verdade, se Sansão tivesse sido fiel a Deus desde o início, Deus cumpriria o propósito na vida de Sansão de uma maneira muito mais tranquila, sem ter que passar por Dalila, sem ter que passar por moinho, trabalho escravo, humilhação e cegueira.
Todas essas coisas que vamos ver na trajetória de Sansão não faziam parte do desígnio de Deus para Sansão. Mas uma vez que Sansão estava seguindo esses caminhos ruins, o Senhor consegue usar até as coisas erradas que nós fazemos para cumprir os propósitos dele. É esse o sentido de eles não sabiam que isso vinha do Senhor. Em outras palavras, nós estamos pegando a vida de Sansão com um hiato muito importante aqui. A gente pulou do Sansão nascido para o Sansão já jovem, buscando uma moça para casar. Mas você pulou uma fase aí, não pulou? O Sansão criança, o Sansão adolescente, o Sansão entrando na puberdade. Certamente, pelo que nós vemos do comportamento do pai dele e da mãe dele aqui, o Sansão, durante esse período, ele deve ter sido uma criança muito mimado, filho único, filho da promessa, que fazia os pais de gato e sapato. Já deveria ser forte antes, né? Isso fazer com que ele fosse o garotão e tudo mais. O menino criado assim meio solto, sem muitas regras. Desde sempre com o ego mais massageado. Mais massageado. O cara mais fortão de todos. Exatamente. Então é como se Deus falasse assim, tá bom, eu já vi que vocês pais não vão amaciar pra ele não. Deixa ele vir pro exército que aqui eu dou conta dele. Porque até mesmo quando o pai deu o conselho, foi um conselho de tipo assim, ele deu o conselho, mas tipo assim, quase, tá bom filho, você quer, faz. Não foi um conselho, tipo assim, lembra lá atrás, quando você era mais jovem, seu pai e sua mãe dando um conselho, era um negócio duro. Você vai fazer isso, aí já colocava medo, já colocava pressão, aí você pensava 2 vezes. Esse conselho foi tipo assim, tudo bem, você quer, faz. Então Deus falou, tá bom, eu tô preparado. Então assim, é como se fosse assim, pai, eu quero um carro. E Deus tá olhando aqui de cima assim, né? Eu quero um carro, pai, mas você nem consegue... Eu quero um carro. Aí Deus falou, vou deixar eles darem o carro pra ele. Só que eu vou permitir uma batida ali, um acidente. Que ele vai tomar um susto. Então pode dar o carro para ele. Pode dar o carro para ele. Entendi. Então assim, para você é como se, cara, não é que Deus queria isso como parte do plano, é que já que foi decidido, Deus dá o livre-arbítrio pra gente, já que foi decidido que seria assim, Deus falou, então vá, porque como eu tenho um plano que eu preciso arquitetar para que isso aconteça, eu vou usar dessa situação. Exato. Você já ajudou alguém que a pessoa foi de uma maneira muito difícil para conseguir o resultado, e você, assim, fica feliz porque ela conseguiu o resultado, mas você falar, se você tivesse seguido meu conselho desde lá de trás, você conseguiria esse resultado de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática, e teria talvez o quádruplo de valores que você tem hoje. Tá bom, que legal, você venceu na vida, mas se você tivesse seguido o que eu falei, você não teria passado por todo o aperto e talvez teria mais dinheiro hoje do que está tendo. É verdade. Agora, então, no final das contas, ele decide casar e aí, de repente, tem uma história que, quando eu li a primeira vez, eu não tinha entendido o sentido dela. Eu precisei chegar até o final da história para entender, mas, de repente, no caminho até o casamento, ele acaba encontrando um leão. E aí ele luta com o leão e arrebenta com o leão como se o leão fosse uma ovelha. Do nada, assim? Do nada, Não, é do nada, olha só. Então o Espírito do Senhor... Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito sem nada ter nas mãos. É um leão novo, lembra? Não era também um leão... Era um filhote. Um filhote. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Aí, de repente, do nada já muda o assunto. Cara, eu falei, nossa, qual é o sentido disso na história? Eu entendi depois, né? Mas... Eu olhando assim, falei assim, pô, não é meio que um sinal do nada o cara tendo que casar, fazer uma cagada ali, ver um leão na sua frente, tipo assim, cara, tem literalmente uma fera tentando te impedir de fazer cagada. Fala um leão novo. Um leão novo, Então, um leão novo, em primeiro lugar, lembremos que o leão não caça. Quem caça é a leoa. Sim.
Quem caça é a leoa. Então, um leão novo ali sozinho era um filhote que estava desgarrado do seu bando. Tá certo? Agora é lógico, um filhote de leão ainda assim é um filhote de leão. Né? E ele, talvez, ele foi contra esse filhote para poder ser o tal. Entendi. Pra todo mundo falar assim, ó, começou a maioral aqui, ó. E por que ele não contou pros pais, já que ele queria ser o tal? Por um detalhe muito grande. É isso. Ele tinha o voto de Nazireu. E uma das características do voto de Nazireu, lembrando a comparação que eu fiz do médico, contato nenhum com cadáveres, com carcaça de animal. Então, se você mata o animal sujo de sangue, ele deve ter, para não passar por todo o período de purificação e receber uma bronca dos pais ainda, ele deve ter se lavado de qualquer maneira, ele ficou calado. Ele quebrou o voto de Nazireu dele. Exato. E vai quebrar uma segunda vez quando, alguns dias depois, ele vê as abelhas ali e ele come o mel. Isso. Então, para mim, aí depende de como a gente interpreta isso, né? Porque essa segunda vez, que é quando ele pega o mel, para mim é onde ele de fato quebra esse voto, de fato, onde ele encosta em algo morto, né? Nesse primeiro eu não sei, porque talvez ele estivesse se defendendo também. Pode ser, mas quando a gente lê... Pode ser também essa sua interpretação, né? Porque, veja bem, olha, o texto diz assim, olha, então, quando foi com seu pai e sua mãe Tímna, quando chegaram às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Um leão rugindo ao encontro, o leão não estava atacando ele, o leão estava com medo. Estava querendo afastar ele, né? Você sabia que até alguns biólogos estudam o leão, dificilmente... Tem até um caso recente aí de uma onça que atacou um sujeito, não sei se matou e tudo mais. E eu vi um biólogo falando na internet uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, onça, os felinos de um modo geral, onça, leopardo e tudo, eles normalmente não caçam seres humanos. E por uma razão muito simples. A leoa, quando vai ensinar os filhotinhos a caçar, ela vai ensinar os filhotinhos a caçar o que há ali na fauna deles. E o ser humano não é um ser que fica na fauna ali andando para todo lado. Então eles atacam geralmente outros animais. Então ele já não está acostumado a atacar o ser humano. Quando ele vê o ser humano, na cabeça dele é um animal que ele não conhece ou que ele tem receio. Normalmente os felinos se escondem dos seres humanos. Se um felino vai atacar um ser humano, é pelas seguintes razões. Ou porque ele está se sentindo ameaçado, ou ele quer proteger a cria dele, ou ele está muito desesperado. E aqui eu tenho um leão que não está andando num coletivo, ele está sozinho. Lembrando que eu falei, quem caça é leoa, não é leão. Segundo, a Bíblia fala que era um leão novo. Então, quase certamente, era um leão filhote ainda, antes de chegar adulto, antes de ser um líder realmente, que tinha desgarrado da sua mãe, das fêmeas. E quando ele viu o Sansão, ele viu o encontro dele rugindo para se defender. O Sansão, ao invés de evitar, quis dar uma de o tal, porque eles estavam em Tímina, perto da onde ele estava buscando a esposa, então ele quis se mostrar. Foi lá, rasgou o bichinho. Outros devem ter visto, com certeza. Mas ele não contou para os pais. E aí, para piorar a arrogância dele, ele passa dias depois, fica aquela carcaça ali. Alguns supõem que a melhor tradução, quando está aqui corpo do leão morto, seria já os ossos do leão morto, porque geralmente a abelha, ela foge de putrefação. A abelha não faz a colmeia dela em bicho morto. Então a abelha ela não faz. Então alguns presumem que talvez já estavam os ossos do leão. Os ossos ali, o que fizeram com a carne eu não sei, no clima muito seco. Aí ele vai, pega aquele mel e ainda sai se esnobando ainda. Então nas duas situações, ele quebrou o voto de Nazireu, porque na primeira, ao rasgar o leão no meio, ele foi e matou o animal. Se matou, ele teve contato com o corpo. Desnecessariamente, teve contato com o sangue do animal. Existia uma coisa que contaminava um sacerdote, um levita, alguém em volta de Nazireu, era justamente o contato com sangue. Ele teve contato com sangue, ele teve contato com a carcaça do animal, ele não se purificou. E dias depois, ele vai e ainda come um mel tirado também
dos ossos daquele animal. Então ele se contaminou várias vezes ele quebrou o voto de nazireato, para exibir para o pessoal de Tímina, que eram filisteus, lá perto de Beit Shemesh, e ao mesmo tempo escondeu dos pais dele. Agora, tem uma pequena curiosidade que eu percebo no texto